Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, novembro de 1858, número 11, parte B. O Dr. Moore. 1. Evocação. Eis-me aqui. 2. Tereis a bondade de nos dizer onde vos achais? Estou errante. 3. Vossa morte ocorreu a 4 de junho deste ano? Não, do ano passado. 4. Lembrai-vos de vosso amigo, Sr. Jobard? Sim, frequentemente estou ao seu lado. 5. Quando eu lhe transmitir esta resposta, ele terá prazer, pois que sempre vos teve em grande afeição. Eu sei, é um dos espíritos que me são mais simpáticos. 6. Em vida que pensasseis que fossem os gnomos, supunha que fossem seres capazes de se materializar e tomar formas fantásticas. 7. E o credes ainda? Mais que nunca, agora tenho certeza. Mas gnomo é um vocábulo que me lembra muito a magia. Agora prefiro dizer espírito em vez de gnomo. Nota. Em vida, ele acreditava nos espíritos e em sua manifestação. Apenas os chamava de gnomos, enquanto que agora prefere a denominação genérica de espíritos. 8. Ainda credes que os espíritos, que em vida chamáveis gnomos, possam tomar fantásticas formas materiais? Sim, mas sei que isto nem sempre se faz, porque há pessoas que poderiam ficar loucas se vissem as aparições que tais espíritos podem tomar. 9. Que aparências podem ser estas? De animais, de diabos. 10. É uma aparência material tangível ou uma pura aparência como em sonhos e visões? Um pouco mais material que nos sonhos. As aparições que nos poderiam amedrontar não podem ser tangíveis. Deus não o permitiria. 11. A aparição do espírito de Bergzabern sob a forma de um homem ou de um animal seria dessa natureza? Sim, é desse gênero. Nota. Não sabemos se em vida ele admitia que os espíritos pudessem tomar uma forma tangível, mas é evidente que agora se refere à forma vaporosa e impalpável das aparições. 12. Acreditais que ireis reencarnar em Júpiter? Irei para um mundo ainda inferior a Júpiter. 13. É por vossa própria vontade que ides para um mundo inferior a Júpiter ou porque ainda não mereceis ir para este planeta? Creio, mais que seja por não merecer e para desempenhar certa missão em mundo menos adiantado. Sei que alcançarei a perfeição e isto me leva a ser modesto. Nota. Esta resposta é prova da superioridade deste espírito e concorda com o que nos diz o Padre Ambrósio. Há mais mérito em pedir uma missão no mundo inferior do que querer adiantar-se muito no mundo superior. 14. O Senhor Jobard pediu-nos que vos perguntássemos se haveis ficado contente com o vosso necrológio escrito por ele. Jobard deu-me nova prova de simpatia escrevendo aquilo. Agradeço e desejo que o quadro, um tanto exagerado, que fez de minhas virtudes e habilidades, possa servir entre vós de exemplo aos que percorrem a senda de progresso. 15. Em vida fostes homeopata. Que é o que pensais agora da homeopatia? A homeopatia é o começo da descoberta dos fluidos latentes. Muitas outras descobertas igualmente preciosas serão feitas e virão formar um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. 16.
Que valor emprestais ao vosso livro A Medicina? É a pedra do operário que levei à obra. Nota: a resposta que o Espírito deu sobre a homeopatia vem em apoio à ideia dos fluidos latentes que já nos foi dada pelo Espírito do Sr. Badel a respeito de sua imagem fotografada. Depreende-se que há fluidos cujas propriedades nos são desconhecidas ou que nos passam despercebidas, porque sua ação não é ostensiva. Posto não seja menos real, a humanidade se enriquece de conhecimentos novos à medida que as circunstâncias tornam conhecidas as propriedades. Madame Stahl. A 28 de setembro de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, comunicou-se espontaneamente e sem ter sido chamado o espírito de Madame de Stahl, o qual, pela mão da senhorita E., médium psicógrafo, deixou as seguintes palavras: viver é sofrer. Sim, mas a esperança não segue ao sofrimento? Não pôs Deus maior dose de esperança no coração dos infelizes? Criança, o prazer e a decepção acompanham o seu nascimento, mas à sua frente marcha a esperança que lhe diz: avança. A felicidade está no fim. Deus é clemente. Por que perguntam os espíritos fortes por vir ensinar-nos uma nova religião quando Cristo estabeleceu as bases de uma tão grandiosa caridade? De uma felicidade tão certa? Não pretendemos reformar aquilo que o grande reformador ensinou. Não, vimos apenas reafirmar nossa consciência, aumentar nossas esperanças. Quanto mais se civiliza o mundo, mais deveria ele ter confiança e mais ainda temos necessidade de o sustentar. Não queremos mudar a face do universo, vimos ajudar a torná-lo melhor. Se neste século não viermos em auxílio do homem, este será muito infeliz pela falta de confiança e de esperança. Sim, homem sábio, que lês nos outros, que procuras conhecer aquilo que pouco te importa e que afastas aquilo que te concerne. Abre os olhos e não desesperes. Não diz que o nada pode ser possível, quando em teu coração deveria sentir o contrário. Venha sentar-te a esta mesa e espera, pois nela será instruído quanto ao teu futuro e serás feliz. Aqui há pão para todos. Espírito, vós desenvolvereis. Corpo, vós alimentareis. Sofrimento, vós acalmareis. Esperança, florescereis e embelezareis a verdade para fazê-la suportável. Stahl. Nota: o espírito aludia à mesa onde estavam os médiuns. Perguntai e eu responderei a vossas perguntas. 1. Não estávamos esperando a vossa visita, por isso não temos um assunto preparado. Sei muito bem que perguntas especiais não podem ser respondidas por mim. Há, porém, coisas gerais que podem ser perguntadas a uma mulher que teve um pouco de espírito e agora tem muito coração. Nesse momento, uma senhora que assistia à sessão teve um como que desfalecimento, mas era apenas um êxtase que, longe de ser penoso, foi-lhe antes muito agradável. Alguém se ofereceu para magnetizá-la. Então o espírito de Madame Stahl disse espontaneamente: não, deixai-a tranquila, é necessário deixar agir a influência. Depois, dirigindo-se à senhora, disse: tende confiança, pois um coração vela junto a vós, deseja falar-vos, chegará o dia, não precipitemos as emoções.
Então, o espírito que se comunicava por aquela senhora e que era o de sua irmã, escreveu espontaneamente: Eu voltarei. Dirigindo-se ainda àquela senhora, Madame Stael escreveu: Uma palavra de consolação a um coração que sofre. Por que essas lágrimas de mulher para uma irmã? Por que essa volta ao passado quando todos os vossos pensamentos deveriam dirigir-se para o futuro? Vosso coração sofre, vossa alma sente necessidade de se expandir. Então, que essas lágrimas sejam de alívio e não produzidas pelos pesares. Aquela que vos ama e que chorais é feliz e venturosa. Esperai, que um dia estareis juntas. Vós não a vedes, mas para ela não existe separação, pois que pode estar constantemente ao vosso lado. 2. Podereis dizer-nos o que pensais atualmente de vossos escritos? Uma só palavra esclarecer-vos-á. Se eu voltasse e pudesse recomeçar, modificaria 2/3 e conservaria apenas 1. 3. Podereis assinalar aquilo de que discordais? Não sou muito exigente, pois aquilo que não for justo, outros escritores mudarão. Eu fui muito masculina para uma mulher. 4. Qual a causa primeira desse caráter viril que demonstrastes em vida? Isso depende da fase de nossa existência. Na sessão seguinte, a 12 de outubro, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas através do Sr. D., médium psicógrafo. 5. No outro dia, viestes espontaneamente por intermédio da senhorita E. Podereis dizer qual o motivo que vos levou a favorecer-nos com a vossa presença sem que vos tivéssemos chamado? A simpatia que sinto por todos vós, e ao mesmo tempo o cumprimento de um dever que me é imposto em minha atual existência, ou antes, em minha existência passageira, pois que sou chamada a reviver. Este é, aliás, o destino de todos os espíritos. 6. Como vós é mais agradável vir espontaneamente ou ser evocada? Prefiro ser evocada, pois é uma prova de que pensam em mim. Mas também sabeis que é agradável a um espírito liberto poder vir conversar com o espírito do homem. Por isso, não vos deveis admirar de que tivesse vindo de repente ao vosso meio. 7. Haverá vantagem em evocar os espíritos, em vez de esperar que venham por sua iniciativa? Evocando, tem-se um objetivo. Deixando que venham, corre-se o risco de ter comunicações imperfeitas, sob muitos aspectos, porque tanto vêm os maus quanto os bons. 8. Já vos comunicastes em outros centros? Sim, mas tem-me feito aparecer mais do que eu queria. Por outras palavras, muitas vezes tomaram o meu nome. 9. Teríeis a bondade de vir algumas vezes ditar-nos alguns de vossos belos pensamentos que teríamos o prazer de reproduzir para a instrução geral? De boa vontade, sinto prazer estar entre os que trabalham seriamente a sua instrução. Minha vinda no outro dia é uma prova. Médium Pintor, extraído do Spiritualiste de Nova Orleans. Nem todos podem ser convencidos a manifestações espíritas. Por isso, houve que desenvolver médium de vários tipos. Nos Estados Unidos, há os que fazem retratos de pessoas mortas há muito tempo e que jamais haviam visto. E como a semelhança é notada imediatamente, as pessoas sensatas que o testemunham não deixam de se converter. O mais notável desses médiums é talvez o Sr. Rogers, que citamos no volume 1, página 239, residente em Columbus.
onde exercia a profissão de alfaiate. Devemos acrescentar que não possuía qualquer outra habilitação profissional. Criaturas instruídas têm dito a respeito a propósito da teoria espiritista que o recurso aos espíritos não passa de hipóteses, que um exame atento prova que nem é mais verossímil. A estes, sobretudo, damos o que segue abreviadamente de 27 de julho último, pelo Sr. Lafayette P. Indiana, para os editores do Spiritual Age, na edição 11 de agosto. Em maio último, o Sr. E. Rogers, conhecido médium pintor, que faz retrato que mais se encontram neste mundo, veio passar em minha casa. Durante sua visita, foi influenciado por artistas invisível, que deu o nome de Benjamin, e fez vários retratos em tamanho natural, assim como alguns de qualidade algo inferior. Eis algumas particularidades relativas a 2 desses retratos. Foram pintados pelo dito E. Rogers, num quarto escuro em minha casa, no curto espaço de 1h30, tempo este do qual meia hora mais ou menos foi decorrido sem que o médium tivesse sido influenciado, e que aproveitei para examinar o seu trabalho ainda não concluído. Rogers caiu novamente em transe e terminou esses retratos. Então, embora nenhuma indicação tivesse sido dada quanto às pessoas representadas, um dos retratos foi imediatamente conhecido como sendo de meu avô, Elias Gridley. A seguir, meu pai e minha mãe, todos foram unânimes em reconhecer a grande semelhança. E um facsímile do velho, com todas as particularidades de sua cabeleira, de sua camisa, etc. Quanto ao outro retrato, nenhum de nós o reconheceu. Então eu o pendurei no armazém, à vista dos transeuntes, onde ficou 1 semana sem ser reconhecido. Esperávamos que alguém nos dissesse que era qualquer antigo residente da Ática. Já perdi a esperança de saber a quem teria querido pintar, quando uma tarde, numa sessão espírita reunida em minha casa, manifestou-se um espírito e me deu a comunicação seguinte. Meu nome é Horace Gridley. Há mais de 5 anos deixei meus despojos. Morei muitos anos em Natchez, no Mississippi, onde fui xerife. Meu único descendente mora lá. Sou primo de seu pai. Outras informações a meu respeito podem ser obtidas dirigindo-se ao seu tio Gridley, de Brownsville, no Tennessee. O retrato que tem no seu armazém é meu, de uma época em que vivia na Terra, pouco tempo antes de passar a esta outra existência, mais elevada, melhor e mais feliz. Ele se parece comigo, pelo menos tanto quanto me foi possível retomar a fisionomia de então, pois que isto é indispensável quando nos pintam. Nós fazemos o mais que podemos para dela nos recordarmos, conforme o permitem as condições no momento. O retrato em questão não está acabado como eu desejara. Há umas ligeiras imperfeições, que o Sr. West diz provirem das condições em que se achava o médium. Apesar disso, mande o retrato para Natchez, a fim de ser examinado. Penso que o reconhecerão. Os fatos mencionados nesta comunicação eram inteiramente ignorados por mim e por todos os habitantes de nossos lados. Conquanto há muitos anos, certa vez, tivesse ouvido falar que meu pai tinha um parente naqueles lados do vale do Mississippi. Nenhum de nós sabia o nome daquele parente, o lugar onde tinha vivido, nem mesmo se havia morrido. Só muitos dias depois é que soube por meu pai que morava em Delphi, a 40 milhas daqui, qual o lugar de residência de seu primo, do qual há cerca de 60 anos quase não ouvira mais falar. Nem tínhamos pensado em pedir retratos de família. Eu apenas tinha posto em frente ao médium uma nota com os nomes de cerca de 20 antigos moradores de Ática.
não mais deste mundo, de alguns dos quais desejávamos obter o retrato. Assim, penso que as pessoas sensatas admitirão que nem o retrato nem a comunicação de Horace Gridley possam ser resultado de uma transmissão de nosso pensamento ao médium. Aliás, é certo que o Sr. Rogers jamais conheceu qualquer dos homens cujo retrato pintou, e dos quais provavelmente jamais ouvira falar, porque é inglês nato. Veio e andou para a América há 10 anos e jamais viajou para o sul, além de Cincinnati. Ao passo que Horace Gridley, ao que eu saiba, nunca foi para o norte, além de Memphis, no Tennessee, nos últimos 35 anos de vida terrena. Ignoro que algum dia tenha visitado a Inglaterra. Entretanto, isso poderia ter ocorrido antes do nascimento de Rogers, pois este não tem mais que 28 a 30 anos. Quanto ao meu avô, falecido há cerca de 19 anos, jamais saiu dos Estados Unidos e seu retrato jamais fora feito de qualquer maneira. Desde que recebi a comunicação acima transcrita, escrevi ao Sr. Gridley de Brownsville. Sua resposta veio corroborar quando havíamos aprendido através da comunicação de espírito. Consegui ainda o nome do único rebento de Horace Gridley, que é a senhora L. M. Patterson, ainda residente em Natchez, onde seu pai morou muitos anos. Na opinião de meu tio, ele faleceu há 6 anos em Houston, no Texas. Então escrevi à senhora Patterson, minha prima recém-descoberta, e lhe mandei uma cópia da guerrotipada do retrato, que, segundo nos diziam, era de seu pai. Na carta do meu tio em Brownsville, eu nada disse relativamente ao principal objetivo de minhas pesquisas, como nada disse a senhora Patterson, nem a razão de lhe enviar o retrato, nem como o havia obtido, nem quem era a pessoa que o mesmo representava. Apenas perguntei à minha prima se nele reconhecia alguém. Respondeu-me que, ao certo, não poderia dizer de quem era o retrato, mas que assegurava de que era parecido com seu pai na época de sua morte. Depois eu lhe escrevi que nós o havíamos também tomado como se fosse do seu pai, sem lhe dizer, entretanto, como o havíamos obtido. A réplica da minha prima dizia, em substância, que na cópia remetida todos haviam reconhecido seu pai, antes que eu lhe tivesse dito quem o retrato representava. Entretanto, ficou muito surpreendida de que eu tivesse um retrato de seu pai, pois nunca lhe havia dito que algum dia tivesse mandado fazer seu próprio retrato, fosse por quem fosse. Ele pensava que não existisse nenhum e ficou muito satisfeita com a minha remessa, sobretudo por causa de seus filhos, que tinham grande veneração pela própria memória do avô. Então eu lhe mandei o retrato original, autorizando-o a ficar com ele, caso lhe agradasse, mas ainda não lhe disse como havia obtido. São estas as principais passagens de sua resposta. Recebi sua carta e o retrato de meu pai, que permite fique comigo se for bastante fiel. Na verdade, o é muito. E como jamais tive outro dele, fico com este já que permite. E o aceito muito reconhecido, embora me pareça que meu pai fosse mais bonito quando gozava a saúde. Antes da recepção das 2 últimas cartas da senhora Patterson, quis o acaso que o Sr. Hagrid de Delphis, mais antigo residente de Natchez, e o Sr. Evan, recém-vindo de Vicksburg, no Mississippi, vissem o retrato em questão e o reconhecessem como sendo de Horace Gridley, com quem ambos haviam tido relações. Acho esses fatos muito significativos, porque passados em silêncio e julguei-me na obrigação de os comunicar, a fim de lhes dar publicidade. Escrevendo este artigo, tive todo o cuidado com absoluta correção. Nota: já conhecemos os médiuns desenhistas, além dos admiráveis desenhos de que temos em uma espécie, mas que representam coisa cuja exatidão é impossível verificar.
Vimos médiuns absolutamente estranhos a essa arte executar esboços muito reconhecíveis de pessoas mortas, mas que não haviam eles conhecido. Mas daí a um retrato acabado dentro de todas as regras vai muita distância. Esta faculdade se liga a um fenômeno muito curioso, do qual somos testemunha neste momento. A ele nos reportamos proximamente. Independência sonambúlica. Há muitas pessoas que, aceitando hoje perfeitamente o magnetismo, durante muito tempo contestaram a lucidez sonambúlica. É que, na verdade, esta faculdade veio derrubar todas as noções que tínhamos a respeito da percepção das coisas do mundo exterior. Entretanto, de há muito tínhamos o exemplo dos sonâmbulos naturais, gozando de faculdades análogas e que, por um contraste bizarro, jamais foram aprofundadas. Hoje, a clarividência sonambúlica é um fato, e se ainda é contestado por algumas pessoas que as ideias novas custam a lançar raízes, principalmente quando é preciso renunciar às que embalamos durante muito tempo. Também muita gente pensava, como ainda hoje, com as manifestações espíritas, que o sonambulismo pudesse ser experimentado como uma máquina, sem que se levasse em conta as condições especiais do fenômeno. Eis porque, não tendo obtido resultados satisfatórios a tempo e a hora, concluíram pela negativa. Fenômenos tão delicados exigem uma observação longa, assídua e perseverante, a fim de que se lhe captarem as nuances, por vezes fugidias. É igualmente em consequência da incompleta observação dos fatos que certas pessoas admitem a clarividência dos sonâmbulos, mas contestam a sua independência. Para eles, sua visão não vai além do pensamento do que os interrogam. Alguns até chegam a admitir que não há visão, mas simples intuição e transmissão do pensamento em apoio do que citam numerosos exemplos. Ninguém duvida de que, vendo o pensamento, possa o sonâmbulo traduzi-lo e, por vezes, ser-lhe o próprio eco. Também não contestamos que, em certos casos, este possa ser influenciado por aquele. Admitindo que no fenômeno houvesse apenas isso, já não seria um fato curioso e digno de observação? O problema não é, pois, saber se o sonâmbulo é ou pode ser influenciado por um pensamento estranho. O que não é posto em dúvida, mas é sempre influenciado. E isto é resultado de experiências. Se o sonâmbulo nunca diz senão aquilo que pensamos, é incontestável que traduz o nosso pensamento. Mas, se em certos casos diz aquilo que não sabemos, se contraria a nossa opinião e nossa maneira de ver, torna-se evidente a sua independência e que apenas segue seu próprio impulso. Nesse gênero, um único fato bem caracterizado seria suficiente para provar que a sujeição do sonâmbulo ao pensamento alheio não é coisa absoluta. Ora, há milhares de exemplos, e entre eles, de nosso conhecimento, citaremos os dois seguintes. O senhor Marilon, que morava em Bercy, a rua Charenton, 43, desapareceu desde 13 de janeiro último. Foram infrutíferas todas as pesquisas para descobrir traços seus. Nenhuma das pessoas que ele costumava frequentar habitualmente o tinham visto. Nenhum negócio podia motivar sua ausência prolongada. Por outro lado, o seu caráter, a sua posição e o seu estado mental afastavam qualquer ideia de suicídio. Restava a hipótese de que tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente. Mas, neste último caso, poderia ter sido facilmente identificado e reconduzido ao seu domicílio, ou, pelo menos, levado a um necrotério. Todas as probabilidades eram, pois, para o crime, e nelas se firmavam tanto mais quanto ele havia saído para fazer um pagamento. Onde, porém, e como fora cometido tal crime? É o que todos ignoravam.
Então sua filha recorreu a uma sonâmbula, senhora Roger, que em muitas outras circunstâncias idênticas havia dado provas de uma lucidez notável que nós mesmos tivemos ocasião de constatar. A senhora Roger sugeriu o senhor Marilon, desde que deixou a casa 3 horas da tarde até cerca de 7 horas da noite, momento em que dispunha a regressar. Viu descer às margens do Sena para uma necessidade imperiosa. Aí foi acometido de um ataque de apoplexia e, disse ela, viu cair sobre uma pedra, abrir uma brecha na fronte, depois rolar para a água. Não houve, pois, nem suicídio nem crime. Vejo ainda o seu dinheiro e uma chave no bolso do paletó. Indicou o local do acidente, mas declarou que o corpo lá não mais estava, pois tinha sido arrastado pela correnteza, que seria encontrado num certo lugar. Realmente isso se deu. Tinha a ferida indicada na fronte e a chave e o dinheiro estavam no bolso, e a posição das roupas indicava claramente que a sonâmbula não se havia enganado quanto ao motivo que o levara à barranca do rio. Diante de tantos detalhes, perguntamos onde pode ser encontrada qualquer transmissão de pensamento. Eis um outro fato onde não é menos evidente a independência sonambúlica. O casal Belhome, chacareiros em Ruel, a Rua Saint-Denis, 19, tinha uma economia de cerca de 800 a 900 francos. Para maior segurança, a senhora Belhome os guardou num armário, do qual uma parte era reservada a roupas velhas e outra a roupas novas. Foi neste lado que o dinheiro foi colocado. No momento entrou alguém e a senhora apressou-se em fechá-lo. Algum tempo depois, necessitando do dinheiro, convenceu-se de que o havia posto entre a roupa velha, pois tal havia sido sua intenção. Admitindo que estas tentariam menos os ladrões, mas na sua precipitação com a chegada da visita, o havia posto no outro compartimento. E de tal modo estava convencida de o haver posto entre os trapos, que nem lhe ocorreu procurar no outro lugar. Achando o lugar vazio e recordando-se da visita, pensou que tinha sido visto e roubado, e assim, persuadida, lançou a suspeita sobre o visitante. Acontece que a senhora Belhome conhecia a senhorita Marilon, de quem falamos pouco acima, e lhe contou o infortúnio. Esta lhe disse a maneira por que seu pai fora encontrado e aconselhou a procurar a mesma sonâmbula antes de tomar qualquer outra providência. O casal Belhome procurou a senhora Roger, convencidos ambos de que tinham sido roubados e na esperança de que lhe fosse indicado o ladrão, que, em sua opinião, não podia deixar de ser a visita. Tal era, pois, seu pensamento exclusivo. Ora, depois de minuciosa descrição do local, a sonâmbula lhes disse: não fostes roubado, vosso dinheiro está intacto em vosso armário. Apenas pensais tê-lo posto entre a roupa velha, quando o puseste entre a roupa nova. Ide para casa que o encontrareis. Foi realmente o que aconteceu. Relatando estes dois casos, e poderíamos aduzir muitos outros, nosso objetivo foi provar que a clara evidência sonambúlica nem sempre é reflexo de um pensamento estranho. Assim, o sonâmbulo pode ter uma lucidez própria, absolutamente independente. Disso decorrem consequências de alta significação do ponto de vista psicológico. Aqui temos a chave de um problema que examinaremos ulteriormente, quando tratarmos das relações que existem entre o sonambulismo e o espiritismo, as quais lançam uma luz inteiramente nova sobre a questão. Uma noite esquecida ou Manusa, a feiticeira. milésima-segunda noite dos contos árabes. Ditada pelo espírito de Frederic Solier. Prefácio do editor. No corrente ano de 1856, as experiências de manifestações espíritas realizadas em casa do Sr. B, à Rua Lamartine,
atraíram uma seleta e numerosa assistência. Os espíritos que se comunicavam nesse círculo eram mais ou menos sérios. Alguns ali disseram coisas de admirável sabedoria, de uma profundeza notável, como se pode julgar pelo O Livro dos Espíritos, ali começando e realizado em grande parte. Outros eram menos sérios. Seu humor jovial facilmente se prestava a pilhérias, mas pilhérias finas e que jamais se afastavam das conveniências. Neste número estava Frederic Solier, que veio livremente e sem convite, mas cujas visitas inesperadas eram sempre um passatempo a todos agradável. Sua conversação era espirituosa, fina, mordente a propósito, e jamais desmentiu o autor das Memórias do Diable. Aliás, ele jamais se deu importância, e que, quando lhe dirigiam perguntas complexas de filosofia, confessava francamente sua insuficiência para as resolver, dizendo-se ainda muito ligado à matéria e que preferia as coisas alegres às sérias. O médium que lhe servia de intérprete era a senhorita Carolina B., uma das filhas do dono da casa, do gênero absolutamente passivo, que não tinha a menor consciência do que escrevia, podendo rir e conversar à torto e à direito, o que fazia de bom grado, enquanto a mão corria sobre o papel. O meio mecânico empregado foi durante muito tempo, a cesta de bico, descrita em O Livro dos Médiuns. Mais tarde, a médium serviu-se da psicografia direta. Perguntarão que prova temos de que o espírito comunicante fosse de Frederic Solier e não um outro qualquer. Não é aqui o lugar para tratar da questão de identidade dos espíritos. Diremos somente que a de Solier se confirmou por 1001 detalhes que não podem escapar a uma observação atenta. Muitas vezes, uma palavra, um gesto, um fato pessoal referido vinham confirmar que era ele mesmo. Por diversas vezes deixou a sua assinatura, que foi confrontada com as originais. Um dia pediram-lhe o seu retrato, e o médium, que não sabe desenhar e que jamais o viu, fez um esboço de uma semelhança impressionante. Ninguém na reunião tinha tido relações com ele em vida. Por que então vinha sem ser chamado? É que esse tinha ligado a um dos assistentes sem ter jamais querido revelar o motivo. Só aparecia quando esta pessoa se achava presente. Entrava com ela e com ela saía. De sorte que quando esta não estava bem, não vinha. E coisa interessante, quando ele estava era difícil, senão impossível, haver comunicações de outros espíritos. O próprio espírito familiar da casa cedia-lhe o lugar, dizendo que, por delicadeza, deveria fazer as honras em sua casa. Um dia anunciou que nos daria um romance à sua maneira. Realmente, pouco tempo depois começou uma história, cujo início era muito promissor. O assunto era druídico e a cena se desenrolava na Armórica, ao tempo do domínio romano. Infelizmente, parece que se apavorou ante a tarefa empreendida, pois força é confessá-lo. O seu forte não eram os trabalhos assíduos, e ele mesmo se achava muito bem na vida preguiçosa. Depois de ditadas algumas páginas, parou o romance, mas disse que escreveria um outro, o qual lhe daria menos trabalho. Foi então que escreveu o conto, cuja publicação iniciamos. Mais de 30 pessoas assistiram a esta produção e podem atestar-lhe a origem. Não a damos como uma obra de alto valor filosófico, mas como mostra original de um trabalho de fôlego obtido dos espíritos. Notar-se-á como tudo é urdido, como tudo se encadeia com uma arte admirável. O que há de mais extraordinário é que o tema foi retomado em 5 ou 6 ocasiões diferentes e, por vezes, após interrupções de 2 ou 3 semanas.
Ora, em cada reinício o assunto continuava como se tivesse sido escrito de um jacto, sem rasuras ou entrelinhas, e sem que houvesse necessidade de recordar o que já fora dito. Damo-lo tal qual saiu do lápis do médium, sem ter mudado coisa alguma, nem no estilo, nem nas ideias, nem no encadeamento dos fatos. Algumas repetições de palavras ou pecadilhos ortográficos foram notados. Então Solier nos encarregou em pessoa de os corrigir, dizendo que nos assistiria no caso. Quando tudo estava terminado, ele quis rever o conjunto, ao qual fez alguns retoques, sem importância, e autorizou a publicá-lo como quiséssemos, abrindo mão, dizia ele, de boa vontade dos seus direitos autorais. Contudo, julgamos melhor não inseri-lo na revista, sem o consentimento formal de seu amigo póstumo, a quem pertence de direito, pois que é, por sua presença, sua solicitação, que agradecemos esta produção de além-túmulo. O título foi dado pelo próprio espírito de Frederic Solier, Allan Kardec. Uma noite esquecida. 1. Havia em Bagdá uma mulher do tempo de Aladino. Vou contar a sua história. Num dos bairros de Bagdá, não longe do palácio da sultana Sherazada, morava uma velha chamada Manusa. Esta velha era motivo de horror por toda a cidade, pois era feiticeira e das mais terríveis. À noite, em sua casa, passavam-se coisas espantosas, de modo que assim que o sol se punha, ninguém se aventurava a passar por sua porta, salvo algum amante à procura de um filtro para sua amante rebelde, ou alguma mulher abandonada em busca de um bálsamo para pôr na ferida que ao abandoná-la lhe havia feito o amante. Aconteceu um dia que o sultão estava mais triste do que habitualmente, e também a cidade era presa de grande desolação, porque ele queria mandar matar a sultana favorita, e que, por seu exemplo, todos os maridos eram infiéis. Um jovem saiu de seu solar magnífico, situado ao lado do palácio da sultana. Vestiu o moço uma túnica e um turbante de cores sombrias, mas, sob esses hábitos simples, apresentava um ar de grande distinção. Procurava ocultar-se ao longo das casas, como um ladrão, ou como um amante que teme ser surpreendido. Dirigia-se para os lados da casa de Manusa, a feiticeira. Uma grande ansiedade estava estampada em seu rosto, que denunciava a preocupação que o agitava. Atravessou as ruas e praças rapidamente, embora com muitas preocupações. Chegando junto à porta, hesitou por um instante, depois resolveu bater. Durante um quarto de hora sofreu uma angústia mortal, pois ouvia ruídos a que o ouvido humano jamais se habituara. Uma matilha de cães latia ferozmente. Havia gritos lamentosos e cantos de homens e mulheres, como no fim de uma orgia. E para iluminar esse tumulto, luzes corriam de alto a baixo da casa, como fogos fatos de todas as cores. Depois, como que por encanto, tudo cessou. As luzes se extinguiram e abriu-se a porta. 2. O visitante ficou um momento interdito, sem saber se devia entrar no sombrio corredor que se estirava aos seus olhos. Por fim, armando-se de coragem, penetrou ousadamente. Depois de haver feito uns 30 passos tateando, encontrou-se em frente a uma porta que dava para uma sala apenas iluminada por uma lâmpada de cobre de 3 bicos pendente do centro do teto. A casa, que a julgar pelo barulho que ouvira da rua, deveria ser muito habitada. Tinha agora um ar deserto. Esta sala, que era imensa e por sua construção devia ser a base do edifício, estava vazia, sem excetuarmos os animais espalhados a toda espécie que a guarneciam. No meio desta sala havia uma pequena mesa coberta de livros de magia, e diante da mesa, numa grande poltrona, estava sentada uma velhinha
de apenas 2 covados de altura e de tal modo abafada entre xales e turbantes que mal se divisavam seus traços. A aproximação do estranho levantou a cabeça e mostrou a seus olhos o mais terrível rosto que se possa imaginar. Aqui está, senhor Nureddin, disse ela, fixando uns olhos de hiena sobre o jovem que acabava de entrar. Aproxima-te. Há vários dias que o meu crocodilo de olhos de rubi anunciou-me a tua visita. Dize-me se é filtro que te falta ou se é uma fortuna. Mas, que digo eu? Uma fortuna. A tua não causa inveja ao próprio sultão? Não és o mais rico, assim como és o mais belo? Provavelmente é um filtro que vens procurar. Qual é, pois, a mulher que ousa ser cruel para contigo? Enfim, nada devo dizer, nada sei. Estou pronta a escutar-te as penas e a te dar os necessários remédios, desde que minha ciência tenha o poder de te ser útil. Mas por que me olhas assim e não te adiantas? Tem medo? Porventura, causo-te pavor? Vês-me assim? Mas outrora fui bela, a mais bela de todas as mulheres então existentes em Bagdá. Foram os sofrimentos que me tornaram tão feia. Mas em que te interessam os meus sofrimentos? Aproxima-te, eu te escuto. Apenas não te posso conceder mais de 10 minutos. Portanto, avia-te. Nureddin não se havia dominado. Contudo, não querendo mostrar aos olhos da velha a perturbação que o agitava, avançou e lhe disse: Mulher, venho por uma coisa séria. De tua resposta depende a sorte de minha vida. Vais decidir da minha felicidade ou da minha morte. Trata-se do seguinte: Sultão quer mandar matar Nazara. Eu a amo. Vou contar-te de onde vem este amor e venho pedir-te forneças o remédio, não a minha dor, mas a sua posição infeliz, pois não quero que ela morra. Sabes que meu palácio é vizinho do palácio do sultão. Nossos jardins se limitam. Há cerca de 6 luas, uma noite eu passeava nesses jardins e ouvi uma música encantadora acompanhando a mais deliciosa voz feminina que jamais ouvi. Desejando saber de onde provinha, aproximei-me do jardim vizinho e verifiquei que era de um caramanchão de verdura habitado pela sultana favorita. Fiquei vários dias absorvidos por aqueles sons melodiosos. Dia e noite sonhava com a bela desconhecida, cuja voz me havia seduzido, pois, devo dizer-te, em minha mente, ela não mais podia deixar de ser bela. Todas as noites, eu passeava nas mesmas aleias para onde tinha ouvido aquela encantadora harmonia. Durante 5 dias, tudo foi em vão. Enfim, no 6º dia, a música foi ouvida novamente. Então, não podendo mais me conter, aproximei-me do muro e vi que, com pouco esforço, o escalaria. Após alguns momentos de hesitação, tomei um grande partido. Passei do meu para o jardim vizinho. Aí vi, não uma mulher, mas uma Huri, a Huri favorita de Maomé, enfim, uma maravilha. À minha vista, ela espantou-se muito pouco, mas lançando-me aos seus pés, concitei-a a não ter receios e a me escutar. Disse-lhe que seu canto me havia atraído e lhe assegurei que minhas ações seriam profundamente respeitosas. Ela teve a bondade de ouvir-me. Passamos a primeira noite a falar de música. Também cantei e ofereci-me para acompanhá-la. Ela consentiu e marcamos um encontro para o dia seguinte à mesma hora. Então, ela estava mais tranquila. O sultão estava em seu conselho e a vigilância era menor. As 2 ou 3 primeiras noites foram inteiramente dedicadas à música. Mas a música e a voz dos amantes, e desde o 4º dia que não mais fomos estranhos um ao outro. Nós nos amávamos,
Como era bela também a sua alma. Muitas vezes projetamos a fuga. Ah, por que não a realizamos? Eu seria menos infeliz e ela não estaria prestes a sucumbir. Esta bela flor não estaria a ponto de ser cortada pela foice que iria arrebatá-la à luz. Continua no próximo número. Variedades. O general Marceau. A Gazette de Cologne publica a seguinte história que lhe é comunicada por seu correspondente em Koblenz e que atualmente tem tema obrigatório em todas as conversas. O fato é relatado pela Patrie de 10 de outubro de 1858. Sabe-se que abaixo do forte do Imperador Francisco, perto da estrada de Colônia, encontra-se o monumento do general Marceau, francês, que tombou em Auterkirchen e foi sepultado em Koblenz, no Monte São Pedro, onde se acha a parte principal do forte. O monumento do general, que é uma pirâmide truncada, foi mais tarde removido quando começaram a fortificação de Koblenz. Contudo, por ordem expressa do falecido rei Frederico III, foi reconstruído no local onde se encontra atualmente. O senhor Strandberg, que em seu Rennes Antiquaire dá uma biografia muito detalhada de Marceau, conta que muitas pessoas alegam ter visto à noite, por várias vezes, o general montado num cavalo com seu manto branco dos caçadores franceses. Já de algum tempo dizia-se que Koblenz, que Marceau saía do túmulo e muitas pessoas garantiam tê-lo visto. Há alguns dias, um soldado, dando sentinela no Petersberg, Monte São Pedro, viu aproximar-se um cavaleiro branco cavalgando um ginete branco. Gritou: "Quem vem lá?" Não tendo recebido resposta às 3 interpelações, atirou e caiu sem sentidos. Ouvindo o estampido, uma patrulha correu e encontrou a sentinela desacordada. Levada ao hospital, onde ficou gravemente doente, entretanto, pôde fazer o relato do que se passara. Diz uma outra versão que o soldado morreu em consequência da aventura. Eis a história tal qual pode ser constatada por toda a cidade de Koblenz. Allan Kardec.